Maria do Carmo Ferreira sempre tratou seu apartamento de 3 cômodos em Curitiba como se fosse um ser vivo. Toda vez que chegava do trabalho, passava a mão delicadamente pela moldura da porta, como quem cumprimenta a casa. Ela herdou o apartamento dos pais. Teto com menos de 3 metros de altura. Piso de madeira colocado em 1939. Paredes com meio metro de espessura. Um verdadeiro ninho de família, onde até o ranger do assoalho era familiar e reconfortante. Depois da morte do marido, Maria do Carmo morava nesses cômodos espaçosos com o filho, Renato. Trabalhava como contadora em uma construtora, muitas vezes ficando até tarde, mas sempre encontrava tempo para preparar o jantar para o filho. Renato cresceu mimado, acostumado desde pequeno a conseguir tudo o que queria. Talvez fosse culpa dela. Ela tinha um carinho excessivo pelo único filho e depois da morte do pai, não teve força para dizer não a ele. Maria do Carmo preferia não perceber que seu filho estava se tornando um homem que acreditava que o mundo deveria girar ao seu redor. Quando Renato apresentou sua noiva, Juliana, para a mãe, Maria do Carmo teve sentimentos contraditórios. Por um lado, a nora parecia muito quieta, até mesmo submissa. Por outro, o jeito calmo da moça poderia equilibrar o temperamento do filho. Juliana trabalhava numa biblioteca, tinha 2 faculdades e falava com voz baixa e melodiosa. "Muito prazer em conhecê-la, Dona Maria do Carmo", disse a moça, estendendo um buquê de margaridas. "O Renatinho falou tanto da senhora." Maria do Carmo pegou as flores, notando como os dedos da nora estavam frios e trêmulos. A coitada estava nervosa. Naquela época, ela ainda não sabia que esse tremor não era só a ansiedade do encontro com a futura sogra. O romance dos dois foi rápido. Renato conheceu Juliana numa festa da empresa. O local reservado para a conferência ficava no centro cultural onde funcionava a biblioteca. Ele a viu no balcão da recepção, se apresentou e 3 meses depois, pediu Juliana em casamento. "Mãe, decidimos casar", Renato disse durante o jantar, colocando a mão no ombro da noiva. Ela ficou com os olhos baixos no prato, as bochechas coradas. "Então, filhos, se vocês têm certeza..." Maria do Carmo passou um guardanapo nos lábios. "Quando vão registrar?" "Daqui a 1 mês. Pra que enrolar?" respondeu o filho, apertando o ombro da noiva um pouco mais forte do que devia. O casamento aconteceu em maio. Uma pequena festa num restaurante, com os pais de Juliana, pessoas inteligentes e reservadas, e alguns amigos do casal. O pai, de Juliana, Paulo Henrique, era professor de física na universidade até sofrer o primeiro AVC. A mãe, Ângela Cristina, dava aulas de literatura no ginásio. Eles olhavam para a filha com aquela ternura preocupada que Maria do Carmo reconheceu imediatamente. Os pais pareciam sentir que estavam entregando a filha a estranhos, e que aquelas mãos nem sempre seriam gentis. Na festa, Maria do Carmo trocou números de telefone com Ângela Cristina. "Nunca se sabe quando pode precisar", disse, anotando o número em um caderninho. "O celular da minha filha vive descarregando." Foi olhando para o casal feliz que Maria do Carmo tomou uma decisão. O grande apartamento estava vazio. Ela mesma usava quase só a cozinha e o quarto. Raramente entrava na sala ou no quarto. E os jovens precisavam de espaço para começar a família. "Renatinho, Ju, tenho um presente de casamento para vocês", anunciou, erguendo uma taça de champanhe. "Vou me mudar para um apartamento de 1 quarto em Butovo Sul. O apartamento em Curitiba agora é de vocês. Vivam aqui e criem seus filhos." Renato abraçou a mãe, sincero e agradecido. "Obrigado, mãe. A gente não vai esquecer, né, Juju?" Juliana assentiu, confusa, com os olhos cheios de lágrimas. "Dona Maria do Carmo, mas como assim? Essa é sua casa." "Agora é de vocês, meu bebê. Eu já queria algo menor há muito tempo. Menos limpeza, menos conta de luz." Piscou, para a nora, escondendo a própria emoção. A mudança aconteceu 1 semana depois do casamento. Maria do Carmo levou poucas coisas: sua poltrona favorita, alguns livros, álbuns de fotos e o retrato do marido falecido. Deixou o resto para os jovens. Ao se despedir do apartamento, passou a mão na moldura da porta, como fazia há milhares de vezes, e sussurrou:
Cuidem bem deles. O apartamento de um quarto na periferia era claro e aconchegante. A reforma era recente. Cheirava a tinta fresca e papel de parede novo. Maria do Carmo se adaptou rápido e fez amizade com a vizinha, a aposentada animada Dona Lourdes, ex-funcionária do Ministério do Interior. Ela deu para Maria do Carmo uma arma de choque para a segurança de uma senhora idosa numa área residencial. O presente foi guardado na cômoda e esquecido com segurança. Nos primeiros meses, os recém-casados ligavam frequentemente, convidando-a para visitar. Maria do Carmo aparecia com tortas, ajudava a nora a se acostumar com a cozinha nova e contava histórias sobre o apartamento. Aqui, no parapeito da janela, o Renatinho montou um laboratório, misturando água de colônia com tinta guache. Você consegue imaginar o que aconteceu, Ju? E ela apontava para o piso de madeira perto da janela. Em 1943, caiu um pedaço de um canhão antiaéreo. O avô do Renato, meu sogro, fez o concerto ele mesmo. Juliana ouvia atenta, fazendo perguntas cheias de interesse, mas Renato só acenava com a mão, afastando o assunto. Mãe, lá vem a senhora com essas histórias de novo. A Juju já está ficando entediada, né? Não, eu tô interessada. Juliana apressava-se em responder, mas ficava em silêncio diante do olhar pesado do marido. 3 meses depois do casamento, Juliana engravidou. Maria do Carmo soube pela mensagem curta do filho. Mãe, vamos ter um bebê. A Ju está com toxemia. A gravidez foi difícil. Juliana sofreu com enjoos, perdeu peso, ficou pálida e precisou ser internada várias vezes para tratamento. Maria do Carmo se ofereceu para ajudar, mas Renato sempre respondia: a gente consegue cuidar disso sozinho. Não precisa se preocupar. Caio nasceu em janeiro. Um menino grande e saudável, com pulmões poderosos. O choro dele encheu todo o apartamento, de um cômodo ao outro. Maria do Carmo foi buscá-lo na alta hospitalar. Trouxe um ursinho do tamanho dela e uma cesta cheia de coisas de bebê. Ele é a cara do Renatinho, disse emocionada, olhando para o neto. Era um herói assim também. Mas nos olhos de Juliana, ela percebeu não só ternura materna, mas um cansaço profundo, quase assustador. Renato estava perto, segurando um buquê e batendo impacientemente o pé no chão de asfalto. Tá frio. Vamos para casa logo. Ju, chamei um táxi. Não tem mais o que esperar. Em casa, enquanto ajudava Juliana a desempacotar as coisas, Maria do Carmo perguntou: como o Renato ajuda com o bebê? Juliana estremeceu, como se tivesse levado um golpe. Ah, claro. Ele só se cansa no trabalho. E o Caio é muito barulhento. O Renato não consegue dormir direito. Maria do Carmo captou um tom na voz dela que não gostou nada, como se Juliana estivesse dando desculpas por algo que não tinha feito. Sabe, Ju, bebê pequeno é sempre difícil. Se precisar, me chama a qualquer hora. Eu vou ajudar. Obrigada, Juliana sussurrou. Por um instante, Maria do Carmo achou que a nora queria dizer mais alguma coisa. Mas naquele momento, Renato entrou na sala. Mãe, a senhora ainda está aqui? A gente precisa descansar. Primeiro dia em casa, né? Sim, claro, já vou. Maria do Carmo beijou Juliana na bochecha. Se cuida, Juju. Ao sair do prédio, ela se virou para olhar as janelas do apartamento, como se pressentisse algo, mas afastou os pensamentos inquietantes. Era só desconfiança materna. O filho ia crescer, se acostumar com a paternidade. Tudo ficaria bem. Só na porta do seu apartamento de um quarto, Maria do Carmo lembrou como a nora estremeceu quando Renato esbarrou no ombro dela sem querer. Essa reação, esse medo instantâneo e inconsciente, lhe trouxe uma lembrança. Era assim que sua própria mãe tremia quando o pai chegava em casa bêbado. Eu vou cuidar deles, prometeu Maria do Carmo, ao abrir a porta. No seu pequeno apartamento, Juliana mal sabia que teria que cumprir essa promessa muito antes do que imaginava. As primeiras semanas com o recém-nascido Caiquinho transformaram o espaçoso apartamento em Curitiba numa verdadeira zona de guerra. Os choros do bebê cortavam o silêncio nos momentos mais inesperados,
Ecoavam pelo teto alto e pareciam se perder nas paredes. Juliana, com os olhos vermelhos de tanto sono, corria entre o berço, a cozinha e o banheiro, tentando entender o que o filho precisava. Por que ele está chorando de novo? Renato estava sentado na cozinha com as mãos na cabeça. Pela terceira noite seguida, não conseguira dormir direito antes do dia de trabalho. Não sei, Juliana sussurrou, embalando o bebê. Pode ser cólica? Ou os dentinhos? Que dentes? Ele tem só 1 mês. Renato largou a xícara na mesa, com força. As olheiras embaixo dos olhos faziam-no parecer um animal acuado. Tenho 3 horas de trabalho pela frente. 3 horas, Ju. E eu já não durmo direito há 3 dias. Vou tentar levá-lo para o quarto dos fundos. Juliana. Apertou Caiquinho no peito e se apressou para a saída da cozinha. E de que adianta? Renato se levantou abruptamente, bloqueando o caminho dela. Você acha que eu não escuto ele chorando através dessas paredes? Faça algo para calar esse bebê. Essa é sua obrigação. Juliana recuou instintivamente, protegendo o filho. Renatinho, eu estou tentando. De verdade. Estou tentando. Não é suficiente. Ele bateu o punho na mesa, fazendo a louça saltar. Talvez minha mãe estivesse certa quando disse que você não estava pronta para ser mãe. Era mentira. Maria do Carmo Ferreira nunca tinha dito algo assim. Pelo contrário, ela sempre elogiava a paciência e a doçura de Juliana com o filho. Mas Renato começou a usar o nome da mãe como forma de pressão, sabendo o quanto Juliana a respeitava. Eu consigo dar conta. Foi tudo o que a jovem conseguiu dizer, sentindo um nó na garganta. Ela passou a noite no quarto dos fundos, embalando Caiquinho e chorando em silêncio. De manhã, Renato saiu para o trabalho batendo a porta sem se despedir. Juliana ficou sozinha com o bebê no enorme apartamento, onde cada rangido do piso agora a deixava ansiosa. A partir daquele dia, uma primeira rachadura apareceu no relacionamento deles. Frágil, quase imperceptível, mas que a cada dia se tornava maior. Com 2 meses, Caiquinho ficou um pouco mais calmo. Começou a dormir mais à noite. Juliana esperava que a vida deles melhorasse, mas Renato já tinha se acostumado a fazer papel de vítima. Voltava do trabalho tarde, muitas vezes com cheiro de álcool, criticando tudo. Da bagunça no apartamento à maneira como Juliana enrolava o bebê. Você nem consegue fazer isso direito, ele dizia, observando a esposa trocar a fralda. As mãos dela tremiam. Desculpa. Ela respondia automaticamente, embora soubesse que estava fazendo tudo certo. A amiga dela, Fernanda, que passou para uma visita um dia, percebeu a mudança no comportamento de Juliana. O que está acontecendo? Com você? Perguntou. Você está meio nervosa. Juliana tentou sorrir. É só cansaço com o bebê. Sabe, o primeiro filho não é fácil. E o Renatinho ajuda. Fernanda olhou para a foto de Renato sorrindo pendurada na parede. Claro, Juliana. Respondeu rápido demais. Ele tem um trabalho difícil, muito estresse. Fernanda quis falar mais, mas o telefone tocou. Juliana olhou para a tela e seu rosto mudou imediatamente. Sim, Renatinho. A voz dela ficou mais baixa, quase submissa. Não, lembro sim. Claro, já vou preparar tudo. Sim, a Fê passou rapidinho. Tá bom, vou avisar que você vai se atrasar. Depois de desligar, ela começou a recolher as xícaras da mesa, apressada. Renato vai se atrasar. Tem reunião. Juliana falou. Fê, desculpa. Ainda tenho umas coisas para fazer em casa. Posso ajudar. A amiga ofereceu, mas Juliana balançou a cabeça. Não, eu faço. Obrigada pela visita. Depois, que Fernanda foi embora, Juliana tirou carne da geladeira para o jantar, mesmo sabendo que o marido dificilmente voltaria antes da meia-noite. Ela cozinhava, limpava, lavava, como se tentasse criar um lar perfeito, onde ninguém pudesse achar defeito. Caiquinho dormia no berço, e Juliana ia até ele de tempos em tempos, só para garantir que tudo estava bem. Será que eu estou realmente fazendo algo errado? Esse pensamento a visitava cada vez mais.
Renato era tão convincente nas acusações que ela começou a duvidar da própria capacidade, como mãe e esposa. Com o passar dos meses, Juliana quase parou de falar com as amigas. Ignorava as ligações de Fernanda. Mensagens dos antigos colegas da biblioteca ficavam sem resposta. Renato insistia que encontros com amigas eram perda de tempo, que ela devia se dedicar à família. Não sei nem o que você quer conversar. Ele resmungava quando Juliana mencionava o convite para o aniversário da Fernanda. Ficar falando: besteira, você tem filho, que festas? É só um café no barzinho. Juliana começava a explicar, mas parava diante do olhar pesado dele. Se está tão entediada em casa, que tal visitar minha mãe? Ele sugeria. Pelo menos ela vai te ensinar a ter juízo e manter a família unida. Juliana ouvia nas palavras dele uma alfinetada da sogra, embora, nas raras vezes em que se encontravam, Maria do Carmo Ferreira fosse sempre simpática. E até preocupada com ela. Ju, você perdeu peso. A sogra dizia, olhando bem para o rosto abatido da nora. Você precisa descansar mais. Quer que eu fique com o Caiquinho no fim de semana? Ele fica com a vovó e vocês dois descansam. Não, obrigada. Juliana recusava rápido. Estamos dando conta. O bebê está só um pouco inquieto. Ela tinha medo de deixar o filho com a avó, não por não confiar em Maria do Carmo Ferreira, mas porque não queria ficar sozinha com o marido. A presença de Caiquinho ao menos freava um pouco a agressividade crescente de Renato. Numa noite, quando Caio já dormia profundamente, Renato chegou mais cedo do que o normal. Cheirava a perfume caro e a um cheiro estranho. Juliana estava na cozinha, vendo fotos do filho no celular, o único lazer que permitia a si mesma. Por que está no celular de novo? Renato jogou as chaves na mesa. E o jantar? Pensei que você ia se atrasar, como sempre. Juliana levantou rápido. Já vou esquentar, ele imitou o gesto. Nem cozinhou? Passou o dia inteiro no celular? Não, Renato, só não consegui dormir durante o dia. Não fique inventando desculpa. Ela respondeu. Renato se aproximou, encostando nela. Não tá na hora de parar de se esconder atrás do filho? Eu trabalho o dia inteiro, sustento vocês, e quando chego em casa não tem nem comida. Tem umas almôndegas na geladeira. Juliana recuou até o fogão e começou a fazer a sopa. Eu preparei tudo de manhã. Por que não estão na mesa? Ele agarrou o pulso dela. Por que eu tenho que ficar revirando a geladeira depois de um dia de trabalho? Renato, está doendo. Ela sussurrou, tentando soltar a mão dele. Doía mesmo. Você acha que não dói em mim ver como minha mulher negligencia a família? O rosto dele estava muito perto. Juliana sentiu o cheiro de álcool e percebeu que o marido não tinha só bebido durante o jantar. Ele estava bêbado. Eu já vou fazer tudo. Ela tentou falar com calma, para não demonstrar medo. Só me solta, Renato. Ele não respondeu. Apertou ainda mais o pulso dela e a puxou para perto. Talvez você devesse parar de mandar em mim dentro da minha casa. Esta não é sua casa. As palavras escaparam antes que Juliana pudesse pensar. Esta é a casa da sua mãe. O tapa queimou sua bochecha de repente. Juliana nem viu o movimento. A cabeça dele virou para o lado, e ela ouviu um zumbido nos ouvidos. Instintivamente, cobriu o rosto com a mão livre e recuou até a parede. Renato parou, olhando para a palma da mão, como se não acreditasse que tivesse acabado de bater na esposa. Um lampejo de medo cruzou o rosto dele, mas logo deu lugar à raiva. Você pediu por isso. Não ouse falar isso. Ele a soltou e saiu da cozinha, batendo a porta com força. Juliana deslizou até o chão, pressionando a mão na bochecha que ardia. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela tinha medo de chorar alto. E se o Caiquinho acordasse? E se o Renatinho ficasse bravo de novo? Aquela noite ela não conseguiu pregar o olho. Ficou deitada na beirada da cama, longe do marido que roncava. De manhã, Renato saiu sem olhar para ela, como se nada tivesse acontecido. No banheiro, Juliana olhou para a bochecha vermelha no espelho e pensou que talvez fosse culpa dela.
Não, deveria ter falado da mãe do Renato. Não devia ter deixado ele ficar com raiva. A partir daquele dia, parecia que Renato tinha rompido alguma barreira. Ele não segurava mais o que sentia. Gritava alto, falava grosso e, às vezes, agarrava o ombro dela e sacudia quando estava descontente. Juliana aprendeu a perceber o humor dele. Tentava ficar longe quando via que ele estava irritado, mas, às vezes, não conseguia evitar. Uma noite, o Caiquinho começou a chorar bem, na hora em que Renato assistia futebol. Juliana correu até o berço, mas já era tarde. O marido já andava pela sala com os punhos cerrados. Por que ele tá gritando? De novo? Nem dá pra ver um jogo em paz aqui em casa. Juliana pegou o filho no colo, tentando acalmá-lo. Vai ficar tudo bem, agora vai sossegar. Me passa ele. Renato estendeu as mãos para a criança. Eu mesmo vou cuidar. Não. Juliana deu um passo para trás, abraçando o Caiquinho contra o peito. Pela primeira vez, ela enfrentou o marido abertamente. Não encosta nele. Você tá bêbado. Ela viu a expressão dele mudar da surpresa para a raiva. Ele deu um passo à frente. O que você disse? Fica longe da gente? Juliana foi recuando até encostar as costas na parede. Por favor, Renatinho, eu vou acalmá-lo. Ele vai dormir logo. Renato olhou para ela por um tempo, virou de repente e saiu da sala. 1 minuto depois, a porta da frente bateu. Ele saiu do apartamento. Juliana caiu lentamente no chão, embalando o Caiquinho quietinho, e deixou as lágrimas saírem. Aquela era a primeira vez em meses que ela se permitia chorar. Renato voltou depois da meia-noite, claramente bêbado. Juliana fingiu estar dormindo enquanto ele se jogava pesadamente na cama. Mas o sono não veio. Ela ficou ouvindo a respiração dele, pronta para pular da cama ao menor sinal de perigo. De manhã, enquanto se preparava para o trabalho, ele perguntou, como se nada tivesse acontecido. O que tem no café da manhã? Juliana colocou silenciosamente um prato de omelete na frente dele. No ombro dela havia uma marca roxa, uma mancha escura de um aperto recente. Vestígio da briga anterior. Renato estava andando sem olhar para ela. Será que seus pais querem ver o neto? Convida eles para vir no fim de semana. Juliana congelou, sem acreditar no que ouviu. Nos últimos meses, Renato tinha feito de tudo para impedir que ela se comunicasse com os pais, arrumando várias desculpas para cancelar as visitas. É sério? Perguntou ela com cuidado. Você se importa? Por que eu ia me importar? Ele deu de ombros, fingindo não dar importância. Que venham no sábado, então. Tudo bem. Juliana sentiu uma pontada de esperança. Será que Renato percebeu que estava passando dos limites? Será que a presença dos pais dela poderia ajudar de alguma forma? Ela ligou para a mãe assim que o marido saiu. Mãe, vem com o papai no sábado, tá? Foi o Renatinho que sugeriu. Claro, filha. O Caiquinho cresceu tanto. Faz tempo que não te vê. A voz de Ângela Cristina soou preocupada. Como você está? Estamos com saudade. Estou bem. Juliana engoliu o nó na garganta. Tudo bem. Venham às 3. Eu vou fazer uma torta. Depois de desligar, ficou por um longo tempo na janela, olhando as árvores do quintal se espalharem. Algo dizia que o súbito desejo de Renato de ver o sogro e a sogra não era bom sinal, mas ela não tinha escolha. À noite, Renato voltou de bom humor. Até comprou uma garrafa de vinho para o jantar de sábado com os pais dela. Juliana tentou não demonstrar ansiedade, mas passou a noite inteira tendo pesadelos em que tentava esconder Caiquinho de uma ameaça invisível. Na sexta-feira, véspera da visita dos pais, aconteceu o que ela tanto temia. Renato chegou tarde, do trabalho, claramente mal-humorado. Jogou a pasta no canto e tirou os sapatos com irritação. Cadê o jantar? Tá no fogão. Juliana corria pela mesa, arrumando os pratos. Já vou servir. Por que não tá na mesa? A voz dele soava baixa e ameaçadora. Você não sabia que horas eu chegaria. Achei que você ia ligar. Juliana sentiu um arrepio na espinha. Você disse ontem que ia chegar tarde. Então é minha culpa?
Renato se aproximou. Mas, uma vez você tá jogando a culpa do doente no chão. Não foi isso que eu quis dizer. Ela se afastou para o fogão e pegou uma concha. Já tá quase pronto. Já é tarde demais. Ele arrancou a concha da mão dela e jogou longe. Queria chegar em casa e jantar direito. Não é pedir muito esperar uma comida quente da esposa. Renatinho, por favor. Juliana levantou. As mãos como se defendesse. O Caio acabou de dormir. Vamos fazer silêncio. E agora eu também tô fazendo barulho? Ele agarrou os ombros dela e sacudiu. Quer que eu vá morar fora de casa então, já que tô te incomodando? Não foi isso que eu disse. Juliana exclamou desesperada. Vamos só jantar em paz. Tá tudo pronto, de verdade. Ela tentou se soltar, mas Renato segurou firme. O rosto dele se contorceu de raiva. Não me manda no que eu faço. Com um movimento rápido, ele a acertou no olho com o punho. Juliana perdeu o equilíbrio. Foi jogada contra a parede e bateu a parte de trás da cabeça com força. A visão escureceu. Ela sentiu enjoo. Pelo zumbido nos ouvidos, ouviu a voz assustada do marido. Juju, você tá bem? Ela focou o olhar com dificuldade. Renato estava em pé sobre ela, e algo parecido com remorso apareceu no olhar dele. Não queria, murmurou estendendo a mão. É culpa sua. Você me deixou louco. Juliana afastou a mão dele, levantou devagar, segurando-se na parede. Não me toque. Por um instante, pareceu que ele ia bater de novo. Mas Renato virou de repente e saiu da cozinha. 1 minuto depois, a porta da frente bateu. Com as mãos trêmulas, Juliana sentiu a parte de trás da cabeça. Um caroço, mas sem sangue. Amanhã teria um roxo, mas ela poderia esconder com o cabelo. E o olho roxo? Ela se arrastou até o quarto e desabou na cama, exausta demais para chorar. Renato voltou depois da meia-noite. Juliana ficou acordada, ouvindo ele mexer no corredor, derrubar algo e xingar. Depois, passos pesados indo até o quarto. Ele sentou, na beirada da cama, e colocou a mão no ombro dela. Você tá acordada? Me desculpa, não quis empurrar você. Cheirava a álcool e cigarro. Juliana ficou em silêncio, fingindo dormir. Seus pais vão vir amanhã. Renato continuou, acariciando o ombro dela. Ela quase não conseguiu evitar um arrepio de nojo. Vamos não estragar o encontro, tá? Vou comprar flores para sua mãe. Ele murmurou mais alguma coisa, mas Juliana não estava mais ouvindo. Pensava no dia seguinte, em como esconder dos pais o que estava acontecendo na família. O pai dela ainda não tinha se recuperado totalmente do AVC. E a mãe, ela ia partir o coração se descobrisse como a filha estava vivendo. Eu consigo aguentar. Juliana repetiu para si mesma. Isso é só uma fase difícil. O Renatinho vai mudar quando se acostumar com a paternidade. Mas lá no fundo, ela já não acreditava mais nas próprias desculpas. O sábado de manhã, para Juliana, começava bem antes do amanhecer. Ela mal tinha dormido a noite inteira, ouvindo o ronco do Renato e, na cabeça, planejando mentalmente a visita dos pais. Assim que os primeiros raios de sol atravessaram a cortina, ela se levantou cuidadosamente, tentando não acordar o marido. Cozinha estava silenciosa e fresca. Juliana ligou a chaleira e encostou a testa no vidro frio da janela. O quintal ainda dormia. Só o zelador, com um colete laranja, varria devagar os caminhos. Ela observava os movimentos dele, e parecia que lá fora, além daquele apartamento, existia outra vida, calma, previsível, segura. O que eu vou contar para meus pais? A pergunta que a atormentava a noite toda voltou a rondar sua cabeça. Roxo no olho tinha escurecido ainda mais durante a noite. Ela tentou disfarçar com base no espelho do banheiro, mas percebeu que não adiantaria nada, especialmente com a mãe, que sempre via além das aparências. Às 8 da manhã, a torta de maçã já estava na mesa, espalhando cheiro de canela pela cozinha. Juliana lavou o chão, tirou o pó, trocou a roupa de cama. A limpeza ajudava a não pensar.
Quando as mãos estão ocupadas, a cabeça fica vazia. A única salvação dos últimos meses. Caiquinho acordou às 9, chorando alto e exigente. Juliana correu para o quarto do bebê e o pegou no colo. Calminha. Neném, o papai ainda está dormindo, sussurrou, apertando o filho no peito. Ela deu comida, trocou a roupa e o colocou de volta no berço. Caio olhava para a mãe com olhos claros, tão parecidos com os do Renato. E Juliana sentiu o peito apertar. Às vezes, nos momentos mais difíceis, parecia que o filho cresceria igual ao pai. E aí, ela se odiava por pensar assim. Renato apareceu na cozinha por volta das 11, sonolento e fechado. Ela já tinha limpado tudo. Ele olhou para a cozinha impecavelmente limpa. Bom trabalho, disse, meio que elogiando. Mas Juliana só sentiu desconfiança. Depois do que aconteceu ontem, ela mantinha distância, evitando olhar nos olhos dele. Escuta, sobre ontem, começou Renato mordendo a torrada. Você entende, não foi minha intenção. É que eu estou sobrecarregado, os nervos à flor da pele. Eu entendo, respondeu Juliana automaticamente, embora não entendesse nada. Que horas chegam seus pais? Perguntou Renato. Às 3. Ótimo. Vou dar uma passada para comprar vinho e flores para sua mãe. Ele sorriu, como se fosse o genro perfeito. Talvez eu devesse comprar algo para o seu pai também? Conhaque, por exemplo? Ele não pode beber depois do AVC. Juliana lembrou baixinho. Ah, tinha. Esquecido. Ele deu de ombros. Então compro suco ou água com gás. Juliana concordou, mexendo o chá frio. A preocupação repentina de Renato com os pais dela só a deixava alerta. Ela conhecia aquele padrão. Depois de um surto de agressividade, ele ficava atencioso, quase querendo compensar. Mas isso nunca durava muito. Às 2 da tarde o apartamento brilhava. Juliana vestiu seu melhor vestido, o vermelho, de mangas longas, e arrumou o cabelo para tentar esconder o machucado. Precisou passar mais maquiagem do que o normal, e se sentia desconfortável por trás daquela máscara. Renato voltou com as compras. Vinho tinto caro, um buquê de crisântemos para a sogra, uma caixa de chocolates para o sogro. Ele trocou a camisa, fez a barba e até ajudou a arrumar a mesa. De fora, pareciam uma família jovem e perfeita, preparando a casa para receber convidados queridos. Você podia passar um pouco de base para disfarçar o roxo, Renato comentou, examinando o rosto dela com um olhar crítico. Muito visível. Tentei. Juliana se virou, sentindo um nó na garganta. Não adianta mais. Tá bom, vamos fingir que você caiu no banheiro. Ele ajeitou a gola da camisa na frente do espelho do corredor, escorregou e bateu na pia. Parece plausível. Juliana assentiu em silêncio. Ela mesma tinha inventado essa história naquela manhã, mas ouvir Renato dizer aquilo com tanta naturalidade era insuportável. Exatamente às 3 horas, o telefone tocou e bateram na porta. Juliana estremeceu, como se tivesse levado um choque. Renato colocou a mão no ombro dela, apertando ligeiramente, como um aviso ou apoio. Sorria, Juju. Está tudo bem com a gente, certo? Ele disse. Ela sorriu, tensa, e foi abrir a porta. Os pais estavam ali na soleira. Ângela Cristina, com um grande buquê, e Paulo Henrique, apoiado em uma bengala. Depois do AVC, ele emagreceu. Estava abatido, mas os olhos continuavam atentos, percebendo tudo. O pai nunca foi de falar muito, mas o silêncio dele sempre carregava um significado. Ângela abraçou Juliana forte, e ela gemeu involuntariamente por causa da dor no ombro machucado. A mãe logo se afastou e analisou seu rosto. O que houve com você? Emagreceu tanto? Está tudo bem, mãe. Juliana tentou sorrir. Só não tenho dormido direito com o bebê. Entrem, tirem os casacos. Ela ajudou os pais a tirar os casacos, tentando virar o rosto machucado para a parede, mas nada escapava ao olhar atento da mãe. O que foi no seu olho, Ju? Ângela perguntou baixinho, enquanto Renato ajudava o sogro a tirar o casaco. Nada.
Juliana desviou o olhar, repetindo a mentira preparada. Escorreguei no banheiro e bati a cabeça na pia. Besteira. A mãe olhou com desconfiança, mas não insistiu. Cuidado! Onde está meu neto? Ele ainda está dormindo no quartinho. Juliana mudou de assunto com alívio. Deve acordar agora. Renato chegou, agora mais simpático. Ângela, Paulo, que bom vê-los! Ajudou o sogro com o casaco, apoiando o cotovelo dele. Paulo se movia devagar, com cuidado para mexer as pernas. A mão direita, afetada pelo AVC, ainda tinha dificuldades para obedecer. Olá, Renato. Cumprimentou o genro com um aperto de mão. Como vai o trabalho? Tudo ótimo. Renato pegou as sacolas das mãos da sogra. Juju, ajuda a mamãe a tirar o casaco que eu levo as coisas para a cozinha. A sala recebeu os pais com um calor aconchegante e cheiro de bolo recém-assado. Juliana sentou o pai em uma poltrona, colocando uma almofada nas costas dele. A mãe se acomodou ao lado, sem tirar os olhos da filha. Como está, pai? Juliana sentou no braço da cadeira. Você parece melhor do que da última vez. Aos poucos, o pai apertou a mão dela com a sua mão saudável. Os médicos dizem que o quadro está melhorando. E você, filha? Algo na voz e no olhar dele fez Juliana desviar o rosto. Estou bem, pai. Estou me acostumando com a maternidade. Onde está o Caiquinho? A mãe olhou ao redor, como se estivesse esperando. Vou acordar ele agora, disse Juliana, levantando-se. Ele geralmente dormia depois do almoço. Saiu do quarto sentindo o coração acelerado. Era como se os pais dela enxergassem tudo, como se não houvesse mais como esconder a verdade. E estava ficando cada vez mais difícil manter a fachada de uma vida familiar feliz. No berçário, Caio já não dormia mais. Estava deitado no berço, olhando para o móbile pendurado. Quando viu a mãe, sorriu com aquele sorriso sem dentes, e Juliana sentiu as lágrimas brotando nos olhos. Olá, meu anjinho. Ela sussurrou pegando o filho no colo. A vovó e o vovô vieram te ver. Você vai virar um mocinho. Caio resmungou, como se concordasse, e Juliana o abraçou com mais força. Às vezes, parecia que só por esses momentos ela continuava vivendo. Pelo calor do peso da criança nos braços, pelo sorriso dele, pelo cheiro do shampoo de bebê no cabelo. Quando voltou para a sala com Caio, Renato já estava arrumando os petiscos na mesa. Sorriu ao ver o filho. Olha só quem acordou, nosso herói! Vai lá com os avós e se mostre, disse Ângela, sorrindo radiante ao estender as mãos para o neto. Deixa eu pegar esse neném. Juliana entregou Caio, e a avó ficou admirando. O bebê dizendo, como você cresceu! Está virando um homem de verdade. Paulo observava o neto da cadeira, sorrindo discretamente. Depois, mancando, foi até o berço e ficou um bom tempo olhando os brinquedos cuidadosamente arrumados ao redor. Aqui vocês têm tudo bem ajeitado, comentou baixinho, satisfeito. Renato se endireitou, como se estivesse sendo elogiado. A gente se esforça, Paulo. Não economizamos nada para a família. O jantar não foi nada agradável. Renato era o anfitrião perfeito. Servia vinho, contava histórias engraçadas do trabalho e elogiava as conquistas do filho. Juliana estava tensa, esperando a qualquer momento que aquela aparência de harmonia desmoronasse. Os pais estavam estranhamente calados, principalmente o pai, que mal tirava os olhos da filha. Ângela tentava puxar assunto, perguntando sobre os vizinhos, os planos para o verão, mas suas perguntas pareciam ficar no ar, sem resposta. Paulo mal comia, só mexia na comida no prato. Falava pouco, mas observava cada movimento atentamente. E a Maria, como está? Perguntou Ângela Cristina, cortando a torta. Não a vemos há muito tempo. A mãe está bem, Renato. Deu de ombros. Está arrumando o apartamento. É amiga dos vizinhos. Às vezes vem nos visitar e cuida do neto. Juliana estremeceu com aquela mentira. A sogra já tinha oferecido ajuda, mas Renato sempre arrumava uma desculpa para recusar. Manda um abraço para ela, disse Ângela, guardando a faca. Ela é uma boa mulher, cuidadosa. Vou passar seu recado com certeza.
respondeu Renato, sorrindo, mas um lampejo de irritação brilhou nos olhos dele. Quando Caio começou a chorar, Paulo, mancando, foi até o berço. Ficou ali, olhando o rostinho do neto por um tempo, depois o pegou com cuidado. Igualzinho ao avô, murmurou sorrindo. A mesma testa teimosa. Juliana se aproximou do pai para ajeitar a fralda. Cuidado, pai, ele está pesado. Eu dou conta. Paulo embalou o neto com delicadeza. Não se preocupe. Os olhos dele encontraram os de Juliana, e ela viu ali uma mistura de compreensão e dor. Ele sabia, com um sexto sentido paternal, entendia o que estava acontecendo naquela casa. Juliana desviou o olhar, sentindo as bochechas queimando de vergonha. Depois do chá, Renato sugeriu que o sogro saísse para fumar no balcão. Juliana sabia que ele tinha parado depois do derrame, mas para surpresa dela, seu pai concordou. Foram para fora, deixando as mulheres para limpar a mesa. Ju, chamou sua mãe baixinho, quando os homens sumiram no balcão. O que houve? Juliana começou a arrumar os pratos com pressa. Está tudo bem. Esse machucado... Você não caiu no banheiro, né? Juliana congelou sem levantar os olhos. Mãe, sério, tá tudo bem. Foi culpa minha. A voz da mãe tremia. Filha, olha pra mim. Juliana levantou os olhos, cheios de vergonha, medo e desespero. Sua mãe levou a mão à boca e arfou. Meu Deus, isso já está acontecendo há muito tempo. Foi a primeira vez. Juliana mentiu, virando o rosto. Ele não quis, só me empurrou e eu caí de um jeito estranho. A primeira vez nunca é a última. Ângela segurou as mãos da filha. Ju, você tem que sair daqui. Faça as malas, leve o Caio e venha para nossa casa. Para onde? Juliana sorriu amargamente. Pro seu apartamento de um quarto com o pai depois do derrame? Mãe, isso é impossível. Vamos pensar em alguma coisa, insistiu a mãe. O importante é sair daqui. Eu não vou sair. Juliana soltou as mãos da mãe. Esse é o nosso apartamento. O Renatinho só está estressado no trabalho. Ele vai superar. A mãe olhou para a filha com dor e desespero. Você está repetindo a mesma coisa que minha mãe dizia quando meu pai chegava bêbado em casa e começava a me bater. Ele vai melhorar. Ele é um homem bom. É só nervos. Ninguém melhora, Ju. Só piora. Aqui é diferente. Juliana repetiu, teimando, mesmo sem acreditar nas próprias palavras. Os homens conversavam no balcão. Paulo estava encostado, no parapeito, olhando para o quintal. Renato girava nervoso um cigarro apagado entre os dedos. Quase não fumava, só socialmente. O tempo está bom hoje. Renato começou, tentando puxar conversa. A Juliana disse que caiu no banheiro. Paulo Henrique olhava para frente, sem virar para o genro. Você acredita nisso? Renato estremeceu, mas logo se recompôs. Claro, o que mais poderia ter acontecido? Eu não sei. O sogro se virou e Renato viu uma fúria gelada no olhar dele. Talvez o marido dela tenha levantado a mão para ela, Paulo Henrique. Renato sorriu nervoso. Você não acha que eu... Eu não acho. Eu sei. Seu sogro o interrompeu calmamente. Eu já vi gente como você. Trabalhei com adolescentes difíceis na escola. Conheço todos os sinais. Ouça. Renato começou a se irritar. Isso é assunto meu e da Ju. Assunto de família. Ninguém deve se meter. Paulo Henrique se endireitou, mesmo sentindo dor na perna machucada. E eu não vou deixar que você a machuque. E o que o senhor vai fazer? Renato olhou com desprezo para a figura frágil do sogro. Vai me bater com a bengala? Paulo Henrique não respondeu. Só lançou um olhar longo e avaliador que deixou Renato inquieto. Vou lembrar de uma coisa. Finalmente disse o sogro. Se algo acontecer com a Juliana ou com o Caio, eu vou encontrar um jeito de acertar as contas com você, mesmo que seja a última coisa que eu faça na vida. Ele se virou e, apoiando-se fortemente na bengala, voltou para o apartamento. Renato ficou no balcão, segurando o parapeito até os nós dos dedos ficarem brancos.
A ameaça do sogro não o assustou. Que mal poderia fazer um velho doente? Mas era incômodo. Ele estava acostumado a se sentir no controle da situação, e ali um professor meio paralisado tentava ameaçá-lo. Voltando para a sala, Paulo Henrique encontrou o olhar da esposa. Um sinal invisível pareceu passar entre eles. Ângela assentiu, quase imperceptivelmente. Já está na hora da gente ir, anunciou levantando-se. Obrigada pelo convite, Juju. Já vão embora? Juliana olhou para o relógio confusa. Vocês acabaram de chegar. Papai tem sua rotina, lembrou a mãe baixinho. Não pode se esforçar demais. Renato voltou do balcão, ainda sombrio depois da conversa com o sogro. Vai logo. Quer mais chá? Não, obrigado. Ângela começou a arrumar a bolsa. Se despediram no corredor. Ângela abraçou a filha forte, sussurrando no ouvido dela. Se acontecer alguma coisa, ligue pra gente a qualquer hora. A gente vem, disse seu pai, acariciando a cabeça do neto. Depois, se virou para a filha. Se cuida, Juju. Havia tanta dor não dita na voz dele que Juliana quase não conseguiu segurar as lágrimas. Renato acompanhou os sogros até o elevador, fingindo ser um genro atencioso. Quando voltou, afundou no sofá com um suspiro alto. Finalmente. Achei que nunca iam embora. Juliana recolheu silenciosamente os restos dos petiscos da mesa. Seu pai está realmente mal. Renato continuou, servindo-se de um pouco de conhaque. Mal consegue andar e ainda quer fazer pregação sacrificial. Como assim? Juliana desconfiou. Nada. Ele deu de ombros. O velho simplesmente pirou de vez. Falou um monte de besteira comigo na varanda. Juliana congelou, segurando o prato. Que besteira! Não importa. Renato tomou o conhaque de um gole só e fez uma careta. Deixa pra lá, ligou a TV, fingindo que o assunto estava encerrado. Juliana foi para a cozinha, pensando no que poderia ter acontecido na varanda entre seu pai e o marido. Algo claramente aconteceu. Renato voltou de lá muito tenso. Depois de sair do prédio, sua mãe e seu pai caminharam em silêncio por um tempo. Só depois de se afastarem o suficiente da casa, sua mãe perguntou: O que você acha? Ele bate nela, respondeu Paulo Henrique, seco. E não é a primeira vez. Eu sabia. A mãe fechou as mãos em punho. O que vamos fazer? Ela não quer sair. Está com medo. O pai apoiou-se fortemente na bengala. E ela tem razão. Esse cara é perigoso. Talvez eu deva denunciar à polícia? E o que eles vão fazer? O pai sorriu amargamente. Sem um boletim de ocorrência feito pela própria Juliana, nada. E você sabe como funciona isso? Eles continuaram, andando devagar até o metrô, cada um perdido em seus pensamentos. De repente, a mãe parou. Tenho o número da mãe dele, Maria. Ela me deu no casamento. Disse que a gente nunca sabe quando pode precisar. Você acha que ela vai ajudar? O pai balançou a cabeça, duvidoso. Mãe sempre defende o filho. Nem sempre, discordou Ângela. Ela me pareceu uma mulher sensata e ama o neto. Chegaram a um banco no parque. Ângela pegou um caderninho na bolsa e folheou as páginas. Aqui achei. Vamos ligar para ela. Paulo assentiu, e Ângela discou no celular. Depois de alguns toques, uma voz feminina profunda atendeu. Alô, Maria? Aqui é Ângela Cristina, mãe da Juliana. Nos conhecemos no casamento. Sim, lembro. De você. Respondeu surpresa. Aconteceu alguma coisa? Acabamos de sair da casa da Ju e do Renatinho. Ângela respirou fundo. A Ju está com um olho roxo. Ela diz que caiu no banheiro. Mas não caiu. A voz de Maria do Carmo Ferreira ficou dura. Renato bateu nela? Sim, achamos que sim. Ângela trocou olhares com o marido. A Ju não admite, mas os sinais estão todos lá. Não sabemos o que fazer. Ela não quer sair dele. Houve uma pausa pesada na linha. Eu vou resolver. Finalmente disse Maria, com tanta firmeza que Ângela se sentiu aliviada. Obrigada por ligar.
Tem certeza? Talvez a gente devesse... Não, interrompeu Maria com voz firme. Eu cuido do meu filho. Voltem para casa e não se preocupem. Após desligar, Ângela olhou para o telefone por um tempo. Você acha que ela vai mesmo fazer alguma coisa? Pelo tom? Acho que sim. Paulo respondeu pensativo, batendo com o dedo na perna. Maria estava sentada em seu apartamento de um quarto, olhando sem pensar para a TV, onde passava uma série sentimental. Uma caixa de biscoitos estava no colo, mas ela não tinha vontade de comer. Só alguns minutos haviam se passado desde a ligação de Ângela, mas pareceram uma eternidade. Os pensamentos embaralhados pulavam de um assunto para outro. O filho, Renatinho, tinha levantado a mão contra a esposa. Era inacreditável. E ainda assim, algo dentro dela dizia que era verdade. Os olhares estranhos da Juliana, seu nervosismo, as desculpas constantes para não visitarem, o jeito da nora encolher-se quando Renato levantava a voz, mesmo que fosse uma brincadeira. Como eu não percebi? Esse pensamento era como ferro quente. Solução veio na hora. Maria se levantou do sofá, jogando a caixa de biscoitos de lado. O controle da TV voou contra a parede, deixando uma marca escura e se estilhaçando em pedaços. Filho da mãe, rosnou entre os dentes. Meu filho da mãe. Seus movimentos ficaram precisos, como se ela se preparasse para aquele momento há anos. Pegou um agasalho e tênis do armário. Não os que usava para ir ao mercado, mas um par caro de corrida, comprado a conselho do médico, para as corridas matinais que nunca aconteceram. Trocou de roupa rápido, como uma soldado em alerta. Escolheu uma bolsa grande com alça larga. Tirou da cômoda um aparelho de choque, presente para a vizinha Dona Lourdes. Para sua segurança, disse, entregando o dispositivo. Maria tinha rido na hora, mas aceitado o presente. Conferiu a carga. O indicador estava verde. No bolso do casaco, sentiu o molho de chaves do apartamento do filho, que guardava para emergências. No corredor, parou diante do espelho. Uma mulher grande, com olhar determinado e lábios apertados, olhava para ela na reflexão. 120 quilos de raiva materna, vestida de agasalho e pronta para esmagar quem cruzar seu caminho. Disse para o próprio reflexo. Ninguém mexe com minha família, nem que nem seja da minha família. Renato estava na sala, terminando o resto do conhaque. A visita dos sogros deixara um gosto amargo, especialmente aquela conversa na varanda. O velho teve a audácia de ameaçá-lo dentro da própria casa. Que ele tente algo, pensou, sombrio, servindo mais uma dose. Juliana entrou devagar com uma bandeja com xícaras de chá, tentando não chamar atenção. O que está mexendo aí? Renato perguntou irritado, sem tirar os olhos da TV. Está batucando nos pratos. Desculpa, respondeu Juliana automaticamente, pousando a bandeja na mesa de centro. Achei que você ia querer chá. Renato zombou. Olha o que eu estou bebendo. Não precisa pensar muito. Juliana ficou parada, sem saber se pegava as xícaras ou deixava ali. Qualquer decisão podia provocar mais irritação. Seu pai me fez um desserviço. Renato falou de repente, largando o copo. Você acredita? O velho teve a coragem de me dar uma palestra. O quê? O que ele disse? Juliana perguntou cautelosa, sentando na beira do sofá. Não importa, ele resmungou. Mas na minha casa ninguém me manda como viver. Ninguém. Entendeu? Juliana assentiu, olhando para o chão. Ela conhecia aquele tom. Prenúncio de tempestade. Melhor ficar calada. E sua mãe estava lá também. Renato continuou, esquentando-se. Olhou para mim como se eu fosse um criminoso. O que você falou para eles? Nada. Juliana respondeu apressada. Não disse nada. Você está mentindo. Renato se virou bruscamente para ela. Deve ter reclamado quando eu estava na varanda. Sobre esse maldito hematoma. Eu disse que caí no banheiro. Juliana se afastou um pouco. Sinceramente, Renatinho, você está mentindo. Ele repetiu.
mas com menos convicção. Embora, talvez eles tenham percebido sozinhos, sua mãe sempre foi esperta demais. Terminou o conhaque num gole só e fez uma careta. Dane-se eles, mas não deixo eles entrarem aqui de novo. E proíbo você de ir até eles. Juliana assentiu em silêncio, sentindo um nó subir na garganta. Perder a última gota foi a oportunidade de ver meus pais. Ela fechou os punhos, as unhas cravando nas palmas das mãos. Isso me ajudou a não chorar. Eu avisei para eles não se meterem na nossa vida. Renato sorriu com arrogância. Principalmente, seu pai. Que ele agradeça por eu não ter jogado ele porta afora quando estava doente. Juliana levantou a cabeça. A raiva brilhou nos olhos dela. Nem pense em falar do meu pai assim. O quê? Renato olhou para a esposa surpreso. Vai me dizer o que fazer? Desculpa. Juliana recuou na hora, abaixando os olhos de novo. Eu não queria. Por isso ele se encostou no sofá. Melhor trazer mais conhaque para ter coragem. Coragem? Juliana perguntou de novo. Pra quê? Pois é, isso mesmo. Ele sorriu estranho. Vai que precisa. Maria saiu do táxi na entrada conhecida. O motorista olhava com interesse enquanto a mulher robusta de moletom ia decidida para a porta. Quer que eu espere? Gritou ele. Você parece que vai sair batendo em alguém. Não precisa, respondeu Maria por cima do ombro. Vou voltar na ambulância, ou na viatura da polícia. Ela não estava brincando. Os piores cenários rodavam na cabeça dela, e em nenhum deles o filho saía impune. O elevador subia absurdamente devagar. Maria batia o pé, impaciente, olhando os números piscando. O coração apertado, como se tivesse uma pedra dentro. Renato era seu único filho, a luz na janela depois da morte do marido. Ela lhe deu tudo: amor, cuidado, atenção. E foi assim que ele retribuiu, se tornando um tirano em casa, maltratando, uma mulher frágil e colocando o próprio filho em risco. Onde foi que eu errei? Essa pergunta a perseguiu sem parar, desde que desligou o telefone depois de falar com Ângela. O elevador finalmente parou no andar certo. Maria saiu e seguiu para a porta conhecida. Os passos dela ecoavam no corredor vazio. Da porta ao lado vinha o som da TV. Morava ali uma senhora chamada Dona Celeste, meio surda, mas que percebia tudo. Maria do Carmo parou na porta e escutou. Vozes abafadas vinham de dentro. Renato dizia algo. Juliana respondia baixinho. Em certo momento, a voz do filho ficou mais alta, mais brava. Algo caiu, quebrou. Foi o bastante. Maria tirou as chaves, mas, ao invés de destrancar, deu um passo para trás e chutou a porta com força. Ela rangeu, mas aguentou. O segundo chute foi mais forte. Maria do Carmo colocou todo o peso e a raiva no golpe. A porta voou das dobradiças, batendo com estrondo no apartamento. Maria surgiu na abertura que se formou, 120 quilos de justa fúria maternal, de moletom e tênis. Mãe! Renato pulou da cozinha com uma garrafa na mão, tentando entender o que estava acontecendo. O que você está fazendo? Maria não respondeu. Silenciosa, tirou da bolsa um taser e retirou o seguro. Um silêncio elétrico pairou no ambiente. Mãe, o que está acontecendo? A voz de Renato tremia. O que houve? Cadê a Juliana? Na cozinha, disse ela, sem abaixar a mão com o taser. Renato deu um passo para trás. Escuta, explica o que está acontecendo. Por que você arrombou a porta? Em vez de responder, Maria avançou, contornando o filho sem dar as costas para ele. Parecia uma lutadora profissional avaliando o adversário. Ju, chamou sem tirar os olhos. De Renato. Vem aqui. Juliana apareceu tímida, espiando da cozinha. O rosto pálido, com um roxo visível embaixo do olho. Maria do Carmo, disse confusa. Leve a criança e vá para o quarto, ordenou a sogra. Tranque-se. Lá e não saia até eu mandar.
O que está acontecendo? Renato rosnou, dando um passo em direção à mãe. Você enlouqueceu? Pare. Maria apontou o taser para ele. Mais um passo e você vai levar 50.000 volts. Renato congelou, sem acreditar. A mãe, sempre tão doce e cuidadosa, agora parecia uma fúria pronta para cumprir a ameaça. Ju, faça o que eu disse, repetiu Maria, sem se virar. Tom, rápido. Juliana correu para o quarto do bebê, pegou o sonolento Caiquinho no colo e desapareceu. A tranca clicou. Agora vamos conversar, filho. Maria do Carmo deu um passo à frente. Só você e eu. Sobre o quê? Renato engoliu seco, olhando da mãe para a porta do quarto. O que deu em você? Os pais da Juliana me ligaram. Maria do Carmo falou baixo, mas havia firmeza em cada palavra. Contaram sobre o roxo, sobre como você trata sua esposa. E você acreditou? Renato riu, nervoso. Ela caiu no banheiro, mãe. Escorregou. Pergunta para ela. Não me minta. Os olhos de Maria do Carmo se estreitaram. Eu vejo através de você, Renatinho. Sempre vi. Só que fechava os olhos. A culpa é minha. Que culpa? Ele começou a se irritar. Você invadiu minha casa. Está me ameaçando por besteira. Sim, a Ju e eu às vezes brigamos como todo casal, mas eu nunca a calo. Maria o interrompeu. Eu sei o que você fez. Vejo nos seus olhos que a Juliana tem medo de você. Que você manda no meu apartamento como se fosse dono. No seu apartamento? Renato pulou. Você que nos deu isso. Agora é nossa casa. Você está enganado. Maria balançou a cabeça. Eu nunca transferi o apartamento para vocês. Ele ainda é meu e vai continuar sendo. Isso foi um golpe no plexo solar. Renato sempre acreditou que o apartamento era dele, por ser filho único e herdeiro. A mãe tinha dito que daria o apartamento para o casal jovem, mas não havia formalizado nada no cartório. Você me enganou? Murmurou. Não. Maria do Carmo não abaixou o taser. Eu queria muito te dar o apartamento, mas algo me impediu de ir ao cartório. Intuição, talvez. Graças a Deus. Renato começou a ferver devagar. O rosto vermelho, uma veia saltando na testa. Então, todo esse tempo você só deixou a gente morar no seu apartamento? Por misericórdia? Por amor, Renatinho. A voz de Maria do Carmo tremia. Por amor a você, a Ju, ao meu neto. Queria que vocês tivessem um bom começo, mas você destruiu tudo. Ele jogou a garrafa no chão, que quebrou, espalhando estilhaços. Eu trabalho feito um condenado, sustento a família, e você... Ele não terminou. Maria rapidamente se aproximou e, sem avisar, cravou o taser no peito. Do filho. A descarga atravessou o corpo de Renato. Ele gritou e caiu no chão como uma árvore derrubada. O corpo tremia pelos impulsos restantes, os olhos revirados. Senhor, me perdoe, sussurrou Maria, olhando para o filho encolhido. Mas não tem outro jeito. Nesse momento, a porta do quarto se abriu de leve e Juliana, assustada, apareceu com Caiquinho nos braços. Maria, o que aconteceu? Eu ouvi um grito. Está tudo bem. Maria abaixou o taser. O Renatinho está descansando um pouco. Feche a porta e não saia até eu chamar. Maria agachou perto do filho e checou o pulso. Forte, regular, nada grave. Apenas paralisia, temporária pela descarga elétrica. Ele vai acordar logo. E realmente, 1 minuto depois, Renato se mexeu, tentou se levantar. Os membros bambos, mas a consciência voltava. O quê? O que você fez? Ele crocitou, focando o olhar com dificuldade. O que você devia ter feito há muito tempo. Maria se levantou, impondo-se sobre ele. Agora escuta bem. Você tem 2 opções. Renato ficou em silêncio, ainda sem conseguir se levantar. Do chão. Primeira, faça as malas e vá embora. Hoje o apartamento fica com a Juliana e o Caio. Maria falou claramente, como se estivesse lendo uma sentença. Segunda, eu chamo a polícia.
Mostro o roxo da Juliana e faço um boletim de ocorrência por violência doméstica. Seu emprego e sua carreira acabam. Você não vai fazer isso. Renato tentou sorrir, mas saiu só uma careta triste. Eu sou seu filho. Por isso estou te dando uma escolha. O rosto de Maria era impossível de ler. Se você fosse um estranho, eu já teria ligado para o 190. Naquele momento, 2 pessoas apareceram na porta. Os pais da Juliana. Estavam preocupados, mas decidiram voltar mesmo assim. O que está acontecendo aqui? Ângela Cristina começou a perguntar. Parou ao ver Renato no chão e Maria do Carmo Ferreira segurando um taser. Intervenham! Maria do Carmo Ferreira fez sinal para eles. Paulo Henrique, Ângela Cristina. Entrem, não tenham medo. Está tudo sob controle. Os pais da Juliana atravessaram cuidadosamente a porta quebrada. Paulo Henrique apoiava-se na bengala, mas estava mais ereto do que o normal. Nos olhos dele havia satisfação. Vou te processar, Renato rosnou tentando se levantar. Por agressão, invasão de domicílio. Agressão? Maria do Carmo Ferreira fingiu surpresa. Do que você está falando, filho? Eu só fui visitar meu neto e você estava bêbado e caiu. Sério, Paulo Henrique? O sogro confirmou com calma. Vi tudo. O rapaz estava bêbado. Tentou se levantar e caiu. Ninguém encostou nele. 2 testemunhas. Maria do Carmo Ferreira sorriu sem nenhuma pitada de humor. Contra sua palavra, Renatinho. Acha que vão acreditar em quem? Renato se sentou com dificuldade, apoiando-se na parede. Olhou alternadamente para a mãe e para os pais da esposa. Entendeu que tinha perdido. Tá bom, resmungou entre os dentes. Eu vou embora, mas saiba que isso não acabou. Acabou para você. Maria do Carmo Ferreira cortou. Pelo menos neste apartamento e na vida da Juju com o Caiquinho. Amanhã vamos entrar com o pedido de divórcio. Você não tem o direito de decidir pela Juju. Renato respondeu irritado. Acho que ela vai concordar. Maria do Carmo Ferreira Neija se dirigiu até a porta do quarto. Juju, posso sair? Está tudo bem? A porta se abriu devagar. Juliana estava na soleira, com o filho no colo, olhando com olhos arregalados para as pessoas na sala. Mãe, pai. Ela olhou dos pais para a sogra, sem entender o que estava acontecendo. Está tudo bem, filha. Ângela Cristina se aproximou, abraçando-a pelos ombros. Agora vai ficar tudo bem. O Renatinho está indo embora, disse Maria do Carmo Ferreira, olhando firme para a nora. Para sempre. O apartamento vai ficar seu e do Caiquinho. O quê? Juliana olhou confusa para o marido e para a sogra. Não tem mais. Maria do Carmo Ferreira falou com firmeza. Eu sei tudo, Juju. Sobre o hematoma. Sobre como ele te tratava. Isso acabou. Juliana ficou em silêncio, apertando o filho contra o peito. Medo e esperança lutavam em seu olhar. Juju, conte para eles. Renato tentou se levantar, mas as pernas ainda não obedeciam direito. Diga que não foi assim, que você caiu no banheiro. Juliana olhou para o marido por um longo instante. Algo dentro dela se quebrou. O último fio que a ligava àquele homem. Não, Renatinho, ela falou, calma e firme. Eu não caí. Você me bateu. E não foi a primeira vez. Essas palavras pareceram soltar um peso, uma verdade guardada, por muito tempo. Juliana caiu em lágrimas, que escorriam pelo rosto. Ângela Cristina a abraçou mais forte. Paulo Henrique colocou a mão no ombro dela. Renato olhou para a esposa com ódio. Traidora! Eu fiz tudo por você. E você me desrespeita. Mais uma palavra. E eu vou usar o taser de novo. Maria do Carmo Ferreira interrompeu. Agora faça as malas. Você tem 10 minutos. Ela ajudou o filho a se levantar e o levou até o quarto. Uma bolsa esportiva já estava pronta. Maria do Carmo Ferreira parecia ter previsto esse desfecho. Prepare só o essencial, repetiu. O resto seus amigos vão buscar. Renato pegou as roupas do armário
e jogou na bolsa de forma mecânica, com movimentos bruscos e imprecisos. Os efeitos da descarga elétrica ainda estavam visíveis. "Para onde eu vou?" perguntou sem olhar para a mãe. "Tem um galpão na zona industrial?" Maria do Carmo Ferreira tirou um molho de chaves do bolso e jogou na cama. "Tem um sofá lá, um aquecedor. Você vai morar lá até achar um apartamento. No galpão." Renato olhou para a mãe, desconfiado. "Tá brincando comigo?" "Não, filho." Lágrimas nos olhos dela. "Estou tentando te salvar da cadeia, de você mesmo. Não tem outra saída." Quando voltaram para a sala, Juliana estava sentada no sofá, cercada pelos pais. Caiquinho dormia no colo dela, alheio ao drama que acontecia ao redor. "Estou pronto," Renato disse sem emoção, pegando a bolsa. "Tá bom." Maria do Carmo Ferreira concordou. "Paulo Henrique, você não vai levar meu filho até a porta? Quero falar com a Juju." O sogro assentiu em silêncio e se levantou, apoiando-se na bengala. "Vamos, rapaz. Deixa eu te ajudar com a bolsa." Renato lançou um olhar irritado, mas ficou quieto. Saíram para o hall, onde vizinhos curiosos já se aglomeravam, atraídos pelo barulho. "O que aconteceu?" perguntou Dona Celeste, espiando pela porta do apartamento. "Por que a porta está arrombada?" A fechadura travou. Paulo Henrique respondeu calmamente. "Tive que arrombar." "Sem problemas, já chamamos um chaveiro." Ele acompanhou Renato até o elevador, vendo-o apertar o botão de forma abatida. "Lembre-se", disse Paulo Henrique baixinho, quando as portas do elevador se abriram. "Se tentar voltar ou fizer mal a Juju ou ao Caiquinho, você vai se dar muito mal. Vamos estar atentos." Renato queria responder, mas algo no olhar do sogro o fez calar. Aquele homem inteligente, embora frágil, parecia um adversário perigoso. Entrou no elevador em silêncio e apertou o botão do primeiro andar. Quando as portas se fecharam, Paulo Henrique suspirou e encostou-se na parede. O coração batia forte e a mão que segurava a bengala tremia. O divórcio foi finalizado 1 mês depois. Agora, Renato aluga um apartamento de 1 quarto na periferia, paga pensão e vê o filho aos sábados. Maria do Carmo Ferreira, como prometido, deixou o apartamento para o neto,